Eu defino esse vídeo em uma única palavra. Metal Slug é um dos jogos mais clássicos de todos os tempos. A estética de sprites se manteve até mesmo com o passar das gerações, do PS1 para o PS2, mantendo o charme clássico de sempre e sua identidade visual marcante. Aqui eu vou falar um pouco sobre a versão mais conhecida do jogo, o famoso Forjado pelos Deuses, a coletânea Anthology, que acredito ter sido a versão que deu um novo boom da série no Play 2, servindo de porta de entrada para quem nunca havia jogado ou como uma forma de recordar os clássicos de Play 1, que foram o X e o primeiro, além de apresentar títulos posteriores que não foram lançados para a primeira geração do console da Sony. Mas antes, vamos do começo. Explicando um pouco a mecânica dos jogos, porque se você aprendeu a jogar um deles, já sabe como todos funcionam. O jogo funciona basicamente com 3 botões de ação, um para pular, um para atirar e outro para jogar as bombas. As direções dos tiros variam com relação à arma. A pistola básica atira apenas em linha reta, seja para cima ou para baixo. Apenas armas, como o Heavy Machine Gun, atiram na diagonal ao pressionar frente e cima na sequência. Nas versões de fliperama, o jogo passava um curto tutorial antes de iniciar, como vocês podem ver aí na tela. Por ser um jogo de fliperama, não esperem mesmo que exista uma história profunda aqui. Por mais que com um bom roteirista e um estúdio maneiro, sim, na minha opinião, daria pra fazer um anime incrível de guerra tipo Gundam 80MS Team, como vocês podem ver aí na tela, ou talvez até mesmo o Shin Getter Robot, que eu comecei a ver tem pouco tempo. Mas sem enrolar do que se trata a história de Metal Slug, vamos do começo. Metal Slug 1, a Primeira Guerra Moderna. O ano é 2028, e 2 forças militares opostas se enfrentam no campo de batalha, ao redor do mundo. O Exército Regular e o Exército Rebelde, com suas visões distintas de governo, travam uma guerra como nenhuma outra já vista na história. Um dia, por um erro da inteligência do Exército Regular, foi ordenado o bombardeio de uma cidade cheia de inocentes, dentre os quais estavam o filho do grande general Morden, que na época era um grande expoente dentro do Exército Regular. Essa notícia o deixou totalmente abalado e sem chão, e até mesmo durante este ataque terrorista, o mesmo perdeu um olho. Dessa forma, ele perdeu a sua fé na força militar e jurou vingança aos regulares, partindo para o Exército Rebelde, que, mesmo ainda se mantendo de pé nesta guerra, ainda o faziam de forma precária, oferecendo uma resistência não muito forte aos regulares. Foi somente com a chegada de Morden que houve o devido equilíbrio de poderes, pois ele passou a treinar e organizar melhor as forças rebeldes, chegando ao ponto de torná-las uma verdadeira ameaça. Vendo a crescente de seu inimigo, o Exército Regular decide então criar uma arma capaz de mudar os rumos da batalha, e assim nasce o projeto do Super Veículo 001, o famoso Metal Slug. Porém, para o desespero geral da nação, os planos do protótipo são roubados e os rebeldes se fortalecem ainda mais nessa guerra. No controle então dos soldados altamente treinados do Esquadrão Falcão Peregrino, Marco e Tarma, o jogador passa por 6 fases que são bastante desafiadoras, até porque isso é um jogo de fliperama e se você não morrer, o dono da máquina não vai lucrar. Ao longo de toda essa jornada, vamos enfrentando desde os soldados básicos, que são bem caricatos, até máquinas complexas e esse cara aí da tela. Eu particularmente odeio ele. E ele nada mais é do que o inimigo mais recorrente dos jogos, o soldado de elite Allen O'Neill, que é um verdadeiro desafio, porque só com muitos golpes até ele ir pro Vasco. No final, temos a luta definitiva contra o General Morden e seu helicóptero, e depois de muitos tiros e bombas, finalmente vencemos. Aliás, fica aqui uma curiosidade que, mesmo esse sendo um jogo de fliperama, havia de certa forma 2 finais que muitos fãs interpretam da seguinte forma. Se terminar o jogo com os 2 personagens, no final, o Tarma impede o Marco de matar o general e ele é preso, ou foge, essa parte realmente fica ambígua. Caso o jogador jogue apenas com o Marco, ele mata o General Morden, muda totalmente, muda bastante as cenas finais enquanto sobem os créditos.
Essa mudança ela só se altera realmente na questão das imagens dos créditos finais. Nada mais além disso. Metal Slug 2 e X. São em essência o mesmo jogo. O X nada mais é do que uma melhoria do 2, porque esse tinha muitas quedas de quadros, principalmente nas fases finais ou quando muitos inimigos se acumulavam na tela. E além disso ele tem cenários com elementos diferentes e outras alterações ao longo das fases. Por isso o X ele é visto como uma evolução do 2. E eu particularmente sempre vi eles como complementares, como se fossem duas rotas um pouco semelhantes que terminam no mesmo ponto. Como é um jogo de até 2 pessoas, você pode escolher qual dupla faz o caminho X ou o caminho do 2. E imaginar que são duas operações que se encontram na fase dos esgotos. Sim, a fase que tem a porcaria do trem sentido central desgovernado que te atropela, e de quebra você encontra essas criaturas que explodem aí, que eu vou morrer chamando de jacaré, e são jacarés pra mim, eu não tô nem aí. Agora vamos pra história. No segundo jogo, 2 anos depois da batalha final do primeiro, Morden está de volta e os regulares descobrem que seu exército e aliados se organizaram novamente e têm uma grande força na região do Egito/Oriente Médio. Mas agora Marco e Tarma não estão mais sozinhos e contam com a ajuda de 2 novas aliadas, vindas do Esquadrão de Operações Especiais Sparrows, que são Fio, a minha favorita, e Eri. Nesse novo jogo, além das novas personagens, também foram adicionadas novas mecânicas, como a transformação em múmia, que só te deixa lento e sem armas especiais para usar, você só fica com a sua pistola, no máximo você pode usar bombas diferentes, mas é só isso. E o Bubble, que deixa o personagem com sobrepeso e lento se pegar muitas comidas pelo cenário, mas em compensação, particularmente a melhor transformação disparada dos jogos, todas as armas especiais e bombas ficam muito mais destrutivas. Sim, vale muito a pena pegar essa transformação, ainda mais se você estiver equipado com a shotgun, porque o estrago vai ser gigante. Conforme o jogo avança, além de descobrirem um laboratório secreto do exército rebelde na fase do metrô, cheio de criaturas mortais que explodem, e eu volto a dizer, eu chamava isso de jacaré quando eu era pequeno, vão morrer sendo jacarés pra mim. Ainda é revelado que Morden se aliou aos marcianos. Seguimos a missão final lutando contra os soldados, os alienígenas e as máquinas inimigas até chegarmos na última batalha, quando então é revelada a traição dos marcianos com o sequestro de Morden, porque os marcianos tinham a seguinte intenção: eles vieram para a Terra para ajudar os rebeldes na esperança de salvar o planeta, só que em algum momento eles perceberam que a melhor forma de parar a guerra e salvar o planeta era acabando com as 2 forças militares. Então, com o sequestro do Morden, os jogadores se veem aliados aos soldados que antes eram inimigos para derrubar a nave-mãe. Ou seja, você vai ver soldados vindo de todos os lados, tanques, escudos, tudo que você for imaginar. Inclusive tem alguma hora em que um deles vem com um caminhão e te deixa um tanque e um Hyakutaro, que é o escravo, o mendigo, o prisioneiro, chame como você quiser, que dispara Hadouken para ajudar na batalha final. Depois de muito tiroteio, a nave final é destruída aos moldes do filme do Independence Day, quando um dos soldados rebeldes, com um avião, vendo que o canhão da nave está preparando para mais um disparo, ele se joga contra ela e então ela é destruída e recua para o espaço. O jogo se encerra com essa cena aí, Morden caindo e sendo esmagado por uma placa de aço. A batalha então termina, mas a guerra estava longe de terminar. Mission complete! Metal Slug 3 é o mais sci-fi na minha opinião, porque tem mutante, tem alienígena, tem zumbi, tem de tudo um pouco aqui. Tem até planta carnívora, tem lombriga gigante, tem caracol gigante, tem tudo. Esse jogo aqui é o mais sci-fi na minha opinião.
Após os eventos de Metal Slug X, com a derrota do golpe de estado orquestrado por Morden pelas forças regulares, o general inimigo é dado como desaparecido. Marco e Tarma são ordenados a liderar os ataques às bases rebeldes restantes, depois que seus pedidos de aposentadoria da vida militar são recusados, já que suas habilidades são fundamentais para localizar os focos rebeldes que estão espalhados e escondidos ao redor do planeta. Porém, conforme seguem lutando contra os focos da rebelião, a dupla não consegue deixar de suspeitar que exista a possibilidade do envolvimento de Morden por debaixo dos panos. Ao mesmo tempo, os Sparrow se deparam com uma série de eventos estranhos paralelos à perseguição realizada contra o General Morden, desde raptos de gados até o desaparecimento de funcionários do governo, juntamente com o surgimento de criaturas mutantes gigantes como caranguejos, plantas, até mesmo zumbis. Inúmeras ocorrências que aparentemente não têm nada em comum, só nos revelam que Morden não é mais o único problema. Conforme se avança no jogo, eles descobrem que a ameaça alienígena presente em Metal Slug X voltou. Depois de derrotar na batalha final o que parece ser o General Morden, depois de muitos tiros e briga, como se fosse no primeiro jogo, mesmo cai de seu helicóptero e alguns soldados rebeldes chegam para auxiliar o seu líder, que se revela um alienígena disfarçado. Nessa mesma hora, a antiga nave dos alienígenas usada no primeiro jogo surge na tela, com o verdadeiro General Morden preso a ela, como se fosse um emblema de navio. O primeiro jogador é então sequestrado pelo alienígena e levado para sua nave, e imediatamente é reposto pelo personagem na sequência. Com o sequestro orquestrado pelos alienígenas, mais uma vez a aliança entre os regulares e os rebeldes se faz necessária, uma vez que, usando os foguetes rebeldes, os falcões peregrinos junto às Sparrow disparam em rumo ao espaço. Numa batalha cercada por várias naves e asteroides, o grupo enfim consegue invadir a nave-mãe. Mais uma vez a aliança se faz necessária para combater o mal maior. Depois de uma longa batalha pelo interior da nave, lutando contra diversas armas alienígenas e outros dispositivos auxiliados pelo exército rebelde, os regulares chegam então em uma câmara, aonde encontram o líder dos alienígenas, Hutmars, que eu não conseguia falar esse nome quando eu era pequeno, então chamava ele de Rei de Marte. Ele então ataca com esferas gigantes elétricas, que se te pegarem, é morte na certa, como tudo nesse jogo. Mas é só pra dar um pouquinho mais de drama que eu tô falando isso. Depois de detonarem o cérebro do Rei de Marte, o grupo do Falcão Peregrino e as Sparrow seguem até uma câmara onde o personagem sequestrado do primeiro jogador estava preso, enquanto lutam com vários clones do mesmo e conseguem libertá-lo do seu casulo. Nessa hora, nós temos uma pequena cutscene do que acontece no momento em que ele é libertado. Alguns clones seguem sendo expelidos, porém, como eles não têm mais o material genético base para poder se alimentar, alguns vão morrendo e outros se levantam como zumbis. Ou seja, agora é toda uma batalha dentro da nave para fugir do mesmo veículo que está desabando, ao mesmo tempo em que você precisa lidar com os clones zumbis e os clones normais. E de quebra, os clones zumbis ainda têm o vômito de sangue. Ou seja, é uma batalha muito complicada. Ao chegar no final, o jogador então escapa entrando em um Metal Slug e se jogando do espaço. Porém, no meio do caminho, Hutmars aparece e agarra o jogador. Depois de muitos tiros e golpes, Hutmars atacando com bolas de energia, disparos de ondas elétricas vindas do seu cérebro. Depois de muita briga, o líder alienígena acaba morrendo, afundando no oceano. A cena final mostra o jogador com o personagem sequestrado, enquanto Morden e 3 soldados rebeldes sobreviventes voam em alguns OVNIs capturados. Depois de uma longa batalha, o personagem do jogador principal joga sua arma no oceano, o que significa o fim da bagunça, o fim da batalha. A arma então vai afundando enquanto os créditos finais sobem, até que bate na cabeça de um homem-peixe nas profundezas do mar. Eu particularmente interpreto esse final como o personagem que joga a arma, assim como todos os outros membros do grupo, eles já estão cansados da guerra. A guerra não é boa, seja para quem for. Não existem vencedores nem perdedores, não existem heróis nem bandidos. A guerra é mortal.
E os soldados com quem a gente joga já estão cansados de tanta violência, já estão cansados de tanto conflito. E assim se encerra Metal Slug 3.